Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje é quinta-feira, dia de live, e claro que em vésperas de Páscoa eu não poderia falar de outra coisa, a não ser de perdão. Sim, porque este é o meu tema predileto. Na realidade, a Páscoa nos lembra renascimento, uma nova oportunidade. É uma data que para o nosso país é muito importante, é bem importante como no Natal. As pessoas se encontram, elas viajam, vão encontrar suas famílias, elas querem se reabraçar, querem restabelecer laços, ou muitas vezes não querem nada disso, querem distância das pessoas que os geraram, ou distância daqueles que conviveram com eles durante toda a infância. E eu gosto de lembrar de uma fala da minha irmã. A minha irmã diz assim a respeito dos irmãos. Ela diz, quando eu penso em vocês, e nós somos em 4, eu penso que só nós tivemos essa história. Nós 4 temos uma história que nós não compartilhamos com ninguém. Nós 4 éramos filhos do Zé e da Nelly. Nós 4 vivemos medos, vivemos sustos, vivemos alegrias, vivemos muitos temores, eles eram muito bravos, torcemos uns pelos outros, tivemos ciúmes uns dos outros e fomos crescendo juntos, no mesmo espaço, na mesma família, com as mesmas regras. Só nós temos as mesmas histórias. E fico pensando na importância dos irmãos e que muitas vezes esses irmãos desaparecem das nossas vidas quando na vida adulta. Às vezes aparece um genro ou um cunhado mal-humorado, mal encarado, ou um vilão. Às vezes é uma nora ou uma cunhada chata e que não tem o menor interesse de conviver com essa família. E a gente perde essa história de que fomos nós, e fomos só nós. Isso se nós tivermos irmãos. Se você não tem irmãos, quem foram os seus parceiros da infância? Talvez primos, talvez amigos, talvez vizinhos, talvez as pessoas da vila. Bem, enfim, a Páscoa nos lembra renascimento, e não tem como não pensarmos em renascimento se não falarmos de compaixão, se não falarmos de perdão, de amor, de relacionamento. Muitas vezes nós temos uma família que nos deu origem e que essa foi tão complicada que nós não conseguimos conviver com ela. E na vida adulta nós nos distanciamos até para manter a saúde. Mas muitas vezes é por vingança, porque nós juramos que nunca mais nós gostaríamos de voltar para aquela pobreza, para aquela ignorância, ou para aquela disfuncionalidade, para aquela loucura, para aquele hospício, ou para aquele exército, ou para aquele circo, seja lá como você classifica a sua infância. Bem, se você não aceitar a sua origem, se você não abraçar de frente a sua história, não absorvê-la, não colocá-la no seu coração, perdoá-la porque ela não foi a melhor das histórias, não foi a história mais bonita, não foi talvez a história mais certa, talvez tenha lhe deixado marcas até fisicamente. Pode ser que o seu coração esteja magoado e ferido até hoje por disfuncionalidade do seu pai ou da sua mãe, por desencontro entre os dois, por abandono dos dois, enfim. Seja lá qual for a sua história, é a sua história. Ninguém vira abacate se nasceu de uma figueira. E você passa a vida inteira fingindo, fazendo uma força muito grande, perdendo a sua juventude, a sua inteligência, a sua competência para mostrar que é abacate,
quando você poderia ser um figo muito saboroso, se você aceitasse que vem de uma figueira. Que você pudesse abraçar a sua árvore e a sua raiz, perdoá-la, porque talvez não seja a raiz mais saudável, mas ela é sua. É por isso que é família de origem. É verdade, muitas vezes temos não só uma família constituída, porque casamos, tivemos filhos, mas às vezes temos uma família de escolha, um amigo especial e a sua família que nos adotou, às vezes alguns amigos de infância que sobreviveram e nós convivemos como se fôssemos irmãos, compartilhando a amizade com os seus companheiros e seus filhos, e os nossos filhos passam a ser primos daqueles filhos de amigos, a nossa família escolhida, aquela que a gente escolheu conviver e passar a vida, porque a família de origem a gente não teve escolha, ou se teve, dizem alguns que tivemos, foi em outra vida. Aqui nascemos daquela barriga e daquele espermatozoide, que talvez não tenha sido o melhor. No entanto, o que nós já sabemos, quando você aceita a sua história, quando você perdoa as suas raízes, quando você sente compaixão por aqueles que lhe deram a origem, você pode abraçar a sua história, aceitá-la e, a partir daí, escrever uma história diferente, extremamente amorosa. E aí, garanto a você, vai dar certo. Isso é Páscoa, é renovação, é renascimento. Então, a minha proposta de hoje, já que estamos quase na Páscoa, pense na sua família de origem. Talvez você tenha vindo de uma família muito disfuncional. Ou talvez daquela certinha mamãe, papai, filhinhos, aquela família Margarida. Mesmo assim, quais foram as marcas da sua infância? Quais seus traumas? Quais seus medos? Quais suas inquietudes? Quais suas aflições? Quais as suas sensações de incompetência? Tudo isso aconteceu lá. O que foi que aconteceu que deixou você tão assustado, ou tão pessimista, ou tão otimista que corre riscos desnecessários e não vê a menor dificuldade em magoar as pessoas, porque tudo vai passar? Bem, seja lá o que você esteja vivendo hoje na sua vida, alegrias ou tristezas, saúde ou doença, a raiz está lá. Então, abraça essa raiz, abraça essa raiz. Sim, acolha, é sua, é a sua árvore. Agradeça, reverencie, e aí, você sendo abençoado pela sua história, olha para frente e diga sim, essa história de renovação, de esperança, de otimismo, de vontade de construir, de sucesso, de bem-estar e de felicidade, é minha, porque eu senti compaixão por aqueles que me deram origem e estou pronta para viver com aqueles que eu escolhi. Pensa nisso, isso é Páscoa. Não adianta você distribuir ovo de chocolate, adianta você distribuir compaixão, perdão e amor. Ah, e não precisa ser santo para fazer isso, muito menos bonzinho. Lê meu livro, Perdão, a Revolução que Falta, que eu garanto a você que perdão é só uma questão de inteligência. Porque é que você vai carregar a vida inteira erros que não foram seus. Então, larga. Tudo que a gente rejeita, gruda. Com a compaixão, com o perdão, tudo solta. E você está livre para viver aquilo que você escolher viver. Perdão, a revolução que falta. Eu tinha que te falar isso. Afinal de contas, é véspera de Páscoa. Um beijo grande, até a próxima quinta.